Saudações, queridos, que a graça e a paz de Deus esteja no teu coração. O vídeo de hoje é um vídeo bíblico para nós debatermos um assunto um tanto quanto polêmico e é um debate já desgastado até de certa forma, porém eu quero trazer para você uma visão da minha parte e de uma Bíblia que eu tenho aqui ao meu lado, tá? Ela não está à vista, aqui está do meu ladinho aqui no canto, fora do campo da tela, que eu vou apresentar essa Bíblia para vocês no final, da onde eu extraio a ideia deste estudo e a conclusão que chego é a partir do estudo desta Bíblia. Uma Bíblia de estudos, tá? Mas de estudo de forma neutra. Só para você entender o que é neutro e o que não é neutro, tá vendo essa Bíblia aqui, ó? Só a lateral dela, só a parte do fundo, é uma King James 1611 com notas de estudo de Charles Spurgeon. Então, se você lê as notas todas elas têm um viés calvinista, porque era a linha teológica de Charles Spurgeon. Então ele acreditava assim, então ele faz os seus estudos a partir desse conceito, desse entendimento. Então quando você vai ler, ela não é uma Bíblia neutra, é uma Bíblia calvinista, para você ter a ideia do que é Bíblia neutra. A Bíblia que eu vou apresentar a vocês no final, que é formidável, uma baita obra, e também vou deixar no final, já para vocês entenderem, vocês vão assistir o vídeo, e embaixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, vai ter o link desta Bíblia, e o link que vai estar aí é de um parceiro do canal, tá? Antes que vocês, quem quer fortalecer o canal, quer me ajudar, esse parceiro vai ser um patrocinador, está sendo já um patrocinador do canal, e eu vou trazer várias obras, várias Bíblias, materiais mesmos, para nós crescermos no conteúdo e no conhecimento do Evangelho, conhecimento bíblico de forma ampla e geral. Mas para isso eu preciso que você fique comigo até o final, absorva a ideia do estudo que eu vou apresentar aqui, entenda no final que a conclusão não é a minha opinião, e sim é o que a Bíblia fornece de informação, são sobre fatos bíblicos, que não é o Eduardo dizendo eu acho que era Samuel ou eu não acho que era Samuel. Mas vamos lá ao tema em questão, 1 de Samuel, capítulo 28. Vocês lembram que Saul estava com um grande problema de guerra, os filisteus avançavam, ele precisava de uma orientação divina. Primeiro, Samuel já tinha morrido, e segundo, Saul tinha o reino rasgado, Deus tinha rasgado o reino dele, passado o reino dele, porque ele não concluiu o mando de Deus sobre Ameleque. Então, como ele tinha pecado contra Deus, ele perdeu o suporte, a guia, a direção, os favores de Deus. Ele tentou buscar por revelações, ele tenta buscar por revelações pelos profetas, e também, irmão, por Urim e Tumim, que eram as pedras tal de lançar sortes. Bom, ele não consegue, não tem êxito nenhum, então ele busca uma alternativa em feiticeiras. E um dos seus criados dizem para ele, tem uma em Endor, né, que é esta pitonisa citada, então, uma necromante. Bom, e o texto em si, vou colocar um pedacinho aqui só para nós ir analisando. O texto em si, irmãos, Saul encontra então essa mulher, ele se disfarça com outras roupas, né, porque ele mesmo tinha estabelecido um decreto e ele tinha extirpado da terra toda a necromante, da feiticeira, irmãos, mas se ele chegasse lá como rei, ela fugiria dele, então ele chegou disfarçado. Aí acontece que ele se disfarçou, chegou lá, vou colocar aqui na telinha para os irmãos. Saul se disfarçou, vestiu outras roupas e foi com 2 homens. E de noite chegaram a mulher e disse, peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faça subir a quem eu te disser. Bom, aí vocês estão vendo, irmãos, ela fala sobre o que Saul tinha feito, olha lá no final do versículo 9, porque armas um laço a minha vida para me fazer morrer. Ou seja, ela sabia que ela não podia invocar, praticar a feitiçaria, que havia um decreto real, que ela morreria por isso. Então Saul jura pelo Senhor, já está aqui o primeiro erro, né? Ele não pode jurar pelo Senhor aquilo que o próprio Senhor abominou, né? Mas ele já tinha perdido toda a direção. E depois ele diz, então a mulher lhe disse, a quem te farei eu subir? E ele disse, faze-me subir Samuel. Então ela pergunta, com quem você quer falar? Com quem que você quer que eu invoque? E ele diz, quero falar com Samuel. E daí ela vai fazer a invocação e ela percebe então que aquele que está na frente dela é o próprio Saul que decretou a morte das feiticeiras. E aí ela dá uma argumentada, porque você me enganou tal, você mesmo é Saul, pode ver isso no versículo 12 aí, ó. E o rei lhe disse, não temas o que é, não temas, que é que vês?
Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Ele disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Aí, entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Volta aqui, fica no 13 e no 14. Ele pergunta o que é que ela está vendo. Quer dizer, Saul não está vendo nada, não está enxergando nada. Quem é que está vendo? É a mulher. E ela diz o quê? Vejo deuses que sobem da terra. Como é a sua figura, ou seja, como é o seu aspecto, com que ele se parece? Ela diz: vem subindo um ancião, está envolto numa capa. Você pode ver que a informação que ela traz para Saul é muito pouca. Ela está falando: olha, é um ancião que está envolto numa capa. Só com essas duas coisas, mediante ao seu desespero, e ele queria tanto falar com Samuel, que ele já conclui, tá vendo? Entendendo Saul que era Samuel. A Bíblia nunca afirma, é a partir desta narrativa, dessa narração do texto. Quem está escrevendo essa história, ele está deixando bem claro aqui para nós no versículo 14. Entendendo Saul que era Samuel. Quem entendeu que era Samuel foi Saul. Nunca foi a pitonisa, e Saul também nunca viu. Ele não viu nada, tudo ele estava vendo pelos olhos da pitonisa, era ela que via. E narrava para ele, ele se inclinou com o rosto em terra. Aí que a partir daqui, que fica difícil para quem vai ler, porque parece muito que é Samuel. Olha lá, Samuel disse a Saul, a Bíblia está narrando que quem disse foi Samuel. Mas se você for um versículo anterior, você está vendo que quem entendeu que era Samuel foi Saul. Em nenhum momento está afirmando que é Samuel aqui, só está dizendo que ele entendeu isso. Porque me inquietaste e tal. E aí ele fala das coisas que eu não vou ficar lendo muito para não cansar nós. Vamos lá para o 16. Então disse Samuel: por que, pois, pergunta a mim, visto que o Senhor te tem desamparado, e você tem feito teu inimigo? Veja bem, ele declarou aqui, olha, Deus se fez teu inimigo, você agora é inimigo de Deus. E ele depois lembra: olha, porque o Senhor tem feito contigo pela minha boca que te disse, o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e eu tenho dado ao teu próximo a Davi. Isso aqui era conhecido de todos. Esta profecia, né, de Samuel é conhecida de todos. Não é uma coisa oculta, uma coisa que precisaria de revelação ou que só Samuel e Saul sabiam. Era uma coisa que todos sabiam. Então não é novidade nenhuma para um espírito de adivinho. Como tu, no próximo versículo aqui, 18, como tu não deste ouvidos à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Ameleque, que é por causa disso que ele rompeu com o Senhor, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também Israel, tal. Você vê que não tem saída, a guerra vai acontecer. E aqui vem uma profecia no versículo 19. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estarás comigo, eu, arraial de Israel, o Senhor entregará na mão dos filisteus. Bom, essa fala aqui é uma das coisas que parece uma profecia de Samuel, depois de morto, né, na boca da necromante aqui. Que ele diz que amanhã tu e teus filhos estará comigo. Mas é aí que começa o primeiro problema, é um problema bastante sério. Primeiro, deixa eu ver bem claro aqui, em nenhum momento ficou claro e evidente que era Samuel. Ninguém viu Samuel. A pitonisa não se sabe se ela conhecia ou não a figura, o aspecto de Samuel. E quando ela fala que vê Deus subindo e vê um ancião envolto numa capa. Quem conclui que é Samuel é o próprio Saul. Não tem essa informação aqui. A partir dessa conclusão, o escritor, o autor do livro, ele conta a história. Ele narra a história. A história é escrita a partir dessas informações. Ele está só dizendo: olha, teve essa conversa a partir do momento que Saul entende que o espírito é Samuel. Não é nenhuma novidade um demônio enganar as pessoas. Você lembra de 2 Coríntios 11, do verso 13 e 14? Vou colocar na tela. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Você vê que a capacidade de ele se disfarçar, de se transfigurar é enorme. Que dirá num lugar onde o ambiente é todo controlado por ele. Uma pitonisa, uma necromante, um lugar de feitiçaria. É todo controlado por ele. Bom, vocês lembram também da parábola do rico e o Lázaro, que eu mesmo acredito não ser uma parábola, mas vocês lembram da parábola em que após a morte de ambos,
o rico no lugar de tormento e Lázaro no seio de Abraão. Eles tentam de qualquer forma, o rico tenta de qualquer forma se comunicar. Ele barganha, ele apela, ele tenta, ele faz o que for possível para avisar os irmãos, os familiares, e isso não é viabilizado. Por que não é viabilizado? Porque este canal não existe. É daí que o espiritismo, o kardecismo, enfim, extrai a ideia de mediunidade. Os médiums se apoiam neste episódio para dizer o seguinte: se o rei Saul, que era um rei ungido por Deus, não escolhido, mas foi ungido, fez tal operação, ele invocou o espírito de um homem morto e se comunicou com ele, então esta operação é válida, né? É uma dos suportes do espiritismo, mas não faz nenhum sentido, porque a parábola do rico e Lázaro deixa muito claro que não há essa comunicação, não tem como falar, os mortos não se comunicam com os... Ele disse na profecia, vocês podem ver que na profecia está dizendo o seguinte, no versículo 19, que amanhã tu e teus filhos estarás comigo. Bom, aonde que tem um grande problema sobre isso? Bom, segundo Samuel, no capítulo 21, no verso 8, vou colocar na tela para os irmãos, está dizendo o seguinte: mas tomou o rei 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Basilare, o Meolatita. Bom, aqui você encontra filhos de Saul. Não tem como cumprir aquela profecia se estes aqui estão vivos. Outro detalhe, em 2 Samuel, no capítulo 2, você vai encontrar no versículo 8 também. Porém Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Maanaim. Aqui você vê que não tem como também, fica de novo a evidência de que filhos de Saul estão vivos. Salvo engano, 3 filhos morreu com Saul, e morreu naquela guerra. Mas aqui nós temos Isbosete vivo, filho de Saul. Então nós temos Armone, Mefibosete e Isbosete. Esse Armone e Mefibosete são os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul. Você vê que esses são filhos de Saul. Bom, só por aqui a gente já descarta a profecia deste suposto Samuel pregando na boca da pitonisa de Endor, sem incluir ou incluindo as proibições que você vai encontrar em Levítico, Deuteronômio. Eu vou ler a de Levítico aqui, 19:31. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não busqueis contaminando-vos com eles, eu, o Senhor vosso Deus, eu sou o Senhor vosso Deus. E você vai encontrar em Deuteronômio também, no capítulo 18, no verso 11 e 12, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que fez tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Bom, fica muito evidente, irmãos, que além das proibições, o caso em si, você lendo lá em 1 Samuel 28, você percebe nitidamente que Saul não viu coisa alguma. Quem viu foi a pitonisa. A pitonisa viu algo e ela dá 2 características. É um ancião envolto no manto. E ele, por conclusão, está escrito lá, e Saul entendendo que era Samuel. É a partir deste entendimento de Saul que começa a se narrar essa história. Se eu afirmar, primeiramente, que isto é possível, eu preciso excluir a parábola do rico e o Lázaro. Como nós não vamos excluir, porque Bíblia responde Bíblia, também tem a questão da profecia. Ainda hoje tu e teus filhos estarás comigo, que seria no lugar de morte. Saul morre, alguns filhos morrem, mas eu trouxe para os irmãos aqui pontos que evidenciam
que existem filhos vivos, ou seja, aquela profecia não se cumpriu. Outro detalhe, voltando para o rico e o Lázaro, a parábola de Jesus, o rico foi para um lugar de tormento e Lázaro para um lugar de alívio, o seio de Abraão. Ou seja, a vida de Saul, ela tinha sido riscada dos planos de Deus. Ele era resistente à vontade de Deus, ele era um rebelde. Deus já não estava mais com ele, nem respondia a ele, não falava mais com ele, e ele fez uma abominação nas vésperas da sua morte, que era consultar uma necromante. Então nunca ele iria para o mesmo lugar onde foi Samuel. Samuel estava num lugar de descanso, Samuel estava no paraíso, Samuel no seio de Abraão, independente. Mas Saul não iria para o mesmo lugar. Então isso não faz nenhum sentido, né? Não estaria com Samuel. Então a conclusão aqui é que Saul chega lá, irmãos, e ele é enganado por um espírito demoníaco que disfarça, aproveitando da fragilidade de Saul, e se apresenta como Samuel. Bom, esses espíritos, eles continuam até hoje, existem os espíritos familiares, pessoas vão fazerem invocações médiums, né, de entes queridos, pessoas que já faleceram, e até a voz às vezes é transfigurada, para falar no tom, na tonalidade que a pessoa falava na época, enquanto era vivo. E sabe de detalhes com um requinte mesmo, né? E isso nada mais é, queridos, do que um espírito enganando as pessoas, porque este é o trabalho de Satanás. Ele é o mestre invertido, ele é o pai da mentira. Bom, queridos, agora eu vou apresentar a vocês a Bíblia que eu utilizei para extrair este assunto, da onde eu tirei, qual foi a nota de estudo e qual é a obra que eu utilizei para chegar nessa conclusão. Bom, a Bíblia é essa. Ela vai estar invertida aí porque eu gravo de um celular, mas eu vou colocar uma imagem dela aqui para vocês verem, tá? A Bíblia é a Bíblia de Estudo Apologética com Apócrifos. Bom, essa Bíblia, em só esse pedacinho aqui, ó, queridos, aqui é 1 Samuel, versículo 28, capítulo 28, vai estar invertido, infelizmente, mas, ó, nesse pedaço aqui e esse aqui, só essas duas partes, ela entrega todo o estudo a respeito do tema que eu abordei hoje com os irmãos. Todo o estudo, com todas as referências bíblicas para mim ir lá, ler, consumir, entender o que realmente esse estudo quer dizer e o porquê não era Samuel, o espírito de Samuel na pitonisa ali, e sim um espírito contrário, adivinhador, enfim. Essa Bíblia, ela é importante demais para todo aquele biblista, tá? Todos os que amam a Escritura, têm desejo de aprender, eu recomendo que você compre. O valor é acessível, não é uma Bíblia cara, uma Bíblia de estudo até barata, relativamente barata, da editora Geográfica, e o nosso parceiro aqui, caríssimos, é a livraria El Shaddai. O link está abaixo aqui para você clicar e ir direto na página onde está essa Bíblia e realizar a tua compra e ter acesso a um material riquíssimo em informações. Eu tenho certeza, eu te faço uma promessa de amigo, que ao adquirir esta obra você vai crescer muito no conhecimento bíblico, mas não é pouco não, é muito mesmo. Ela é muito importante que você tenha aí. Sobre os apócrifos que tem dentro dela, não tenha nenhum receio, porque assim, os apócrifos já vêm com as suas notas apologéticas, ou seja, explicando o porquê que está ali e o porquê este livro não é um livro crível, não entrou no cânon bíblico, as dúvidas que ficam sobre a existência e a veracidade do livro, a autoria, enfim, a própria história contada. Se tem livros, para você ter uma ideia, irmãos, apócrifos que são uma ficção, é uma ficção, não é uma história verídica. Enfim, esta obra é importante demais para que você tenha no teu acervo bíblico e cresça no Evangelho e conheça tudo aquilo que às vezes lendo em outras obras você não entenda. Veja bem, quando eu falei no começo do vídeo que ela tem um estudo neutro, de novo, vou dar para você o exemplo. Ó, esta Bíblia que está aqui é uma Bíblia King James 1611, com o estudo de Charles Spurgeon. A linha teológica de Charles Spurgeon é, irmão, o calvinismo. Então esta Bíblia aqui, ela tem um viés calvinista. Você pode pegar uma outra Bíblia que tem um viés armeniano. E assim por diante, tá? Eu digo que são más obras? Não, de maneira alguma. Mas esta que eu mostrei para você tem um estudo neutro. Então, se você quer um estudo neutro,
apologético, forte. Você vai entender sobre todas as religiões, tá aqui. Então clica nesse link abaixo do nosso parceiro aqui e patrocinador do canal. Se você comprar pelo link abaixo, você vai estar ajudando o canal. Isso é certeza. Você tem intenção de fortalecer o nosso trabalho, então clica nesse link e realiza a tua compra. Deus abençoe, fica com Deus, até o próximo vídeo.